Mas como assim? Tem isso aqui? Bom dia, salve todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aquele que é digno, o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aquele que um dia virá para buscar os seus escolhidos, o seu povo, o povo eleito, o povo que Ele comprou com o seu sangue. Por isso, não estou aqui para pedir o teu dinheiro, não estou aqui para pedir para você frequentar nenhuma denominação, não. Estou aqui para pregar o ID, fazer o ID do Eterno. Porque é mandamento dele, ele decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele porém que não crê já está condenado, não vai ser, já está. Se não crer no Evangelho, já está condenado. Então eu não vim aqui pedir o teu dinheiro. Não fique preocupado, nem precisa se preocupar. Porque o soberano, o eterno, já supre todas as minhas necessidades. Ele não me deixa faltar nada. Não vim aqui pedir teu dinheiro, não vim aqui pedir dízimo. Outra, que dízimo não é para ser cobrado nos dias de hoje. Não vim pedir tua oferta, não vim pedir nada seu. Apenas um minuto da tua atenção para ouvir a palavra do Eterno, a palavra do Criador, que Ele manda pregar. E Ele diz, quando vocês chegarem em uma casa, uma cidade, se aquela cidade não ouvir a tua palavra, sacode a poeira dos teus pés e vai para outra, porque terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela casa ou para aquela cidade. Esse é mandamento do Criador. Pregar o Evangelho. Se você gosta ou não gosta, o problema é seu. Estou aqui para anunciar. Você gostando ou não, vou anunciar o Evangelho. De graça, recebi de graça, vou pregar de graça. Você gostando ou não. Aleluia, Senhor. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou toda a multidão, que estava em pé na praia, e falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava uma parte da semente, uma caiu no caminho, vieram as aves do céu e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, um 100, e outro 70, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Cercando-se dele os discípulos disseram, por que falas por parábola? E respondendo ele disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso que lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado e com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam, e ouçam com os ouvidos, e não compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Então o soberano, o eterno, quando ele veio aqui, o seu filho, ele veio pregando a um povo que ele escolheu lá no Egito. Um povo que ele já tinha escolhido desde que eles estavam escravos no Egito. Desde Abraão, um povo que saiu da tutela de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele veio
gerações e gerações mostrando o seu amor, a sua benevolência para com aquele povo. Só que chegou um dia que o próprio Salvador, o Deus eterno, o Deus de Israel, enviou o seu Filho único, unigênito, para pregar pessoalmente aquele povo. Porque outrora ele tinha pregado por meio de profetas, por meio de sacerdotes, por meio dos guias espirituais de Israel. Ele resolveu, pela sua benevolência, ele mesmo vir pregar para um povo rebelde, um povo contradizente. Ele enviou o seu Filho único, unigênito, para pregar-se pessoalmente para aquele povo. Porque esta promessa estava escrita lá em Isaías, no capítulo 9, que ele enviaria, daria um filho dos Deus, e sobre ele está toda a autoridade do Eterno. E os profetas vinham anunciando que isto aconteceria. No livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33 e diante, ele confirmou esta profecia. Ele diz: eis que eu farei nos últimos dias uma nova aliança, não aquela que eu fiz lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai. Escreverei a minha lei nos seus corações, serei o seu Deus, e eles não terão necessidade que ninguém os ensine, porque todos serão ensinados por Deus, o próprio Deus, por intermédio do seu Filho, veio para pregar para aquele povo. Ele não usou mais profeta, ele mesmo veio. Ele mesmo veio na carne do seu Filho para pregar para um povo contradizente e rebelde. Um povo que viu prodígios, maravilhas e sinais no Egito. Um povo que viu mais de 2 milhões de pessoas passarem no meio do mar a seco. Um povo que passou 40 anos rodeando o deserto, e o Criador não deixou eles entrar na terra que tinha lhe prometido. A terra que tinha prometido a Isaac, a Jacó e a Abraão. Um povo que viu sinais, prodígios, maravilhas, por meio de Elias. Quando ele orou e o Senhor derramou fogo sobre aquele altar. Um povo que viu prodígios e maravilhas, por meio de Josué, que tocando uma simples buzina, por 7 dias, uma muralha impenetrável de Jericó caiu. E eles passaram e tomaram de conta daquela cidade. Um povo que viu prodígios e maravilhas, que viu o mesmo servo, o discípulo de Moisés, Josué, passar, cortar as águas do Rio Jordão e eles passarem no meio. Um povo que viu o profeta Eliseu fazendo prodígios, maravilhas, curando um sírio de lepra. Viu prodígios e maravilhas por meio de Eliseu, que ressuscitou mortos. Um povo que viu prodígios e maravilhas por meio de todos os profetas, Isaías, Jeremias, Micaias. Um povo de coração duro e rebelde, mas que tiveram a oportunidade de ver o próprio Deus diante deles, materializado no seu Filho, Cristo. E mesmo assim fecharam os ouvidos para não ouvir a verdade. É por isso que o Eterno, por meio do profeta Isaías, ele diz: eis que eu falarei a um povo por parábolas. Vendo, não compreendereis. Ouvindo, não entendereis. Ainda nos dias de hoje é a mesma coisa. Prega-se o evangelho, mas parece enigma. As pessoas não se convertem. Sabe por que não se converte? Para que se cumpra a palavra do Criador. Os filhos do reino vão ouvir. Os filhos do Criador, a prostituta vai largar a prostituição e vai seguir o Criador. O homossexual vai largar a homossexualidade e vai seguir o Criador. O assassino vai largar de matar e vai seguir o Criador. O adúltero vai largar o adultério e vai seguir o Criador, porque foi predestinado para isso. Desde o ventre da mãe foi escolhido para seguir o Criador. Os filhos do reino, ainda que estejam sujos, vão se limpar.
Mas os filhos das trevas, ao contrário, cada dia mais vão se sujar, cada dia mais vai se aprofundar no pecado, para que se cumpra a palavra do Eterno, do Criador. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, ele diz: os filhos do reino são os filhos de Deus, porém o joio é o filho do maligno. Não se convertem, são igual a Caim, nasceu para um propósito, porque foi designado desde o ventre da mãe a viver como um zumbi aqui na terra, rejeitando a doutrina do Criador. Assim são os filhos das trevas. Eles não se convertem e ainda entra na mente dos filhos de Deus e diz: não faça isso, não se santifique, porque é assim que acontece. Lá no Gênesis capítulo 6, lá diz que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Você sabe quem eram esses filhos de Deus? Aqueles que saíram de Adão. Eles eram escolhidos, mas quando eles se embelezaram pela beleza do mundo, olharam para aquelas mulheres formosas, filhas dos homens, e as possuíram. Daquele dia em diante, começou a ter gigantes sobre a terra, e o pecado se multiplicou, ao ponto que o Deus eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, disse: me arrependo de ter criado o homem da face da terra, vou aniquilar toda a raça humana. Mas pela sua benevolência, pela sua misericórdia, ele viu um homem chamado Noé, que era justo diante dele. Ele viu, porque ele penetra a profundidade do coração do homem. E ele viu que aquele homem era justo. E ele diz: eis que eu vi Noé, contemplei o coração dele, eu sei que ele é temente a mim. E ele escolheu ele para conduzir a sua família. Construiu a arca por 120 anos. E aquele homem que era justo, ele sofria, porque ele falava para aquela geração: Deus vai destruir esta terra. E aquele povo dizia: nunca choveu aqui, nunca vai chover. E Noé falava: vai sim, o Criador vai destruir tudo. Se arrependam, se convertam. E aquele povo dizia: você é doido, Noé, você é louco, Noé, nunca choveu aqui na terra, não é agora que vai chover, não é pela tua palavra que Deus vai derramar chuva. Noé, 120 anos pregando. Só que quando ele entrou naquela arca, ele fechou a porta daquela arca. O Criador fechou por fora, Noé fechou por dentro, e o Criador foi lá e selou por fora. Ninguém pôde mais entrar naquela arca. E o Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 37 diante, ele diz que será semelhante os dias de Noé, a sua vinda. Quantos que têm pregado o Evangelho? Quantos que têm pregado? Só que a palavra tem caído em terras cheias de espinhos. Você sabe qual é o espinho que Jesus está falando? O mundo. Sabe por que não dá fruto? Sabe por que você não se converte? Sabe por que você não tem sede da palavra? Não quer se converter? Porque a sua terra não tem. Essa terra sua, ela não é profunda. Tem espinho. Tira os espinhos dela. Tira o desejo do mundo. Tira a vaidade dessa terra. Tira, arranca dos teus olhos. Jesus disse no Evangelho de Mateus: se os teus olhos é mau, arranca fora. É melhor entrar no céu sem olho do que entrar no inferno com os dois. Sabe por que você não se converte? Porque essa terra do teu coração tem pedras que não permite que a palavra penetre. Sabe por quê que você não vai se converter? Foi predestinado à ira. Predestinado à ira. Mas no dia que você quebrantar teu coração para o Criador, largar a tua vaidade, os desejos do teu coração, você vai ver qual boa e perfeita e agradável é a vontade do Eterno para a tua vida. Foi para isso que Jesus veio, para confundir. Por isso que a palavra é pregada por parábola, somente os filhos entendem. Porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 14, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Sabe por que você não segue a voz do Criador? Porque não é ovelha dele. Não pertence ao aprisco dele. Porque as verdadeiras ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz dele, seguem ele.
Porque conhece, ela sabe. Os ouvidos dela já sabem, ali é meu mestre. Aquela palavra é do meu Salvador, eu vou seguir. Por isso que Jesus diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. E eu vou adiante delas, elas me seguem. É por isso que muitos não ouvem a voz do Salvador. Não conseguem entender a pregação do Evangelho. É enigma, parábola. Porque não é ovelha, é bode, terra seca. É filhos do maligno. O coração nasceu para ser inclinado por essa terra. Está destinado a viver como um zumbi aqui na terra, sem pai, sem aderente. Porque aqueles que têm um pai, eles proclamam que tem um pai lá no céu, rogam por ele. Ninguém nunca compreendeu até hoje a oração do Pai Nosso, que o Pai, que o Eterno enviou por meio do seu Filho. Pai Nosso que estás no céu. Claro que ele está lá. Lá é a casa dele. Como que você acha que Deus mora aqui na terra? Ele mudou de endereço agora? Ele agora fundou uma casa aqui na terra, que é o estrado dos pés dele. Não abra a tua boca e diga, eu vou para a casa do Senhor. Você morreu? Você subiu ao céu? É a casa dele. Aqui é a obra da mão dele, obra da palavra dele. Tudo foi criado por ele, para ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, verso 24, ele diz, o Deus, o Altíssimo, Criador de todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por homens. Você acha que Deus é servido por dízimo? Você acha que Deus recebe dinheiro de homens? Você acha? Você é muito ignorante. Você acha que Deus recebe alguma coisa de homem? Só existe uma coisa que Deus recebe do homem: adoração. Quando Jesus estava diante daquele povo, eles entregaram uma moeda para Jesus. Disse, de quem é a imagem da moeda? Ele diz, é de César. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Deus não quer dinheiro seu. Deus não quer meu dinheiro. Ele quer a minha adoração verdadeira e pura diante dele. É por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 33, ele diz, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Eu vou falar diante do meu Pai, olha aqui, Pai, o meu filho. Olha aqui, Pai, um que te seguia. Olha aqui, Pai, um que pregava teu evangelho nas ruas. Olha aqui, Pai, um que quando ouvia a tua palavra, ele chorava. Aleluia. Olha aqui, Pai, um que quando via um pregador do evangelho pregando, ele parava para escutar, Pai. Olha aqui, Pai, um que quando ouvia falar a mensagem do reino, ele estremecia as pernas, ele tremia o corpo todo, porque sabia que ali era a tua palavra, Pai. Mas aquele que rejeita, ele vai dizer, olha, Pai, esse não é teu filho. Esse, quando ouvia a pregação do evangelho, escarnecia, mandava baixar o som da caixa, Pai. Por isso que ele diz, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Quantos que têm negado o nome dele? Quantos que se envergonham do evangelho dele? Balança a cabeça, se esconde para não passar por perto daquele que está pregando o evangelho da salvação. Só que está chegando o dia, está chegando a hora, que esta vergonha sua vai ser manifesta diante do Criador. Quando ele abrir os livros das obras, vai mostrar as tuas obras ocultas. Aquilo que você faz, que você esconde dos homens, mas não consegue esconder dele. Ele sabe muito bem. Não adianta você dizer, eu tenho um coração bom. Que coração bom é esse? Que rejeita a pregação do evangelho. Que coração é esse? Diz que Deus habita no coração, mas maquina o mal, é adúltero, é fornicador, é idólatra. Que coração é esse? É fácil enganar o homem. Agora eu quero ver enganar o Espírito do Criador. Eu quero ver enganar o Espírito do Eterno. É fácil enganar o homem natural. É fácil provar, mostrar a vista do homem que é uma pessoa boa. Eu quero ver diante do Espírito do Eterno.
diante do Espírito do Criador mostrar quem você é. Porque ele prescruta a mente do homem, ele sabe. Ele conhece a mente do homem. Geração má, geração adulta e infiel. Uma geração que diz que adora o eterno, mas não está preocupado com a salvação, não está preocupado com a vida, com a alma. Até quando o Senhor vai estar enviando seus mensageiros para ser humilhado aqui nessa terra? Por isso que lá em Apocalipse fala que os justos, o sangue deles clamam por justiça. Por isso que Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele diz: bem-aventurado é aqueles que clamam por justiça, porque eles serão saciados. É por isso que o Senhor envia os seus mensageiros verdadeiros para anunciar o reino, lançar a semente sobre terras, muitas terras que não dão fruto, terras que têm pedras, terra cheia de espinho. Mas quem limpa é a palavra. É por isso que é a palavra que prevalece, porque é ela que limpa os corações, ela que limpa a mente, ela que limpa o homem corrupto e faz ele servo do eterno. Por isso que só quem prevalece é a palavra. Por isso que o Senhor exaltou a sua palavra acima de todas as coisas, porque a palavra dele limpa, a palavra dele conserta, a palavra dele é o prumo que o homem precisa. Sem a palavra do Criador, o homem não é nada. Oh, não adianta ficar com filosofias humanas. Eu quero ver o que é que essas filosofias vai fazer por você no último dia. Ah, Chico Xavier, idólatra, feiticeiro. Ah, o meu pastor, mentiroso, ladrão. Ah, o meu padre, mentiroso, ladrão, idólatra. A única palavra que prevalece é do eterno, a do Criador, a do homem não prevalece aqui nessa terra. Não adianta. Viveu uma vida inteira de idolatria, se prostrou ao boneco de gesso, nunca deu crédito à palavra do eterno, ainda quer morar no céu. Viveu uma vida inteira de prostituição, fornicação, adultério e ainda quer ter direito à árvore da vida? Nunca. Não vai ter. Porque existem regras. Regra sobre regra. Preceito sobre preceito. Foi o que Isaías falou. Para poder chegar lá, você tem que se negar a si mesmo aqui nessa terra. Você é muitas vezes chamado de louco, doido, lunático, fanático. Porque Jesus disse: aquele que quiser ganhar sua vida aqui, vai perder lá. Verdade, Senhor. Aquele Verdade, que perder Senhor. aqui, vai ganhar lá. Você tem que perder a sua vida aqui. Você tem que perder. Você tem que negar todos os teus desejos carnais para ter direito à árvore da vida. Ter direito de ser considerado homem espiritual. Você tem que nascer da água, nascer do Espírito, ser renovado, transformado, ter novidade de vida. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo. Não é algumas coisas. Tudo. Porque muitas pessoas acham que é algumas coisas. Não. É tudo. Tudo se fez novo. Por que que muitos hoje vivem a velha criatura? Porque não morreram. Porque o apóstolo Paulo diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não dá fruto. Aleluia. O mesmo Jesus disse isso também. Lá no Evangelho de João, capítulo 6. Ele diz que se o grão de trigo caindo na terra não der fruto, ele fica infrutífero. Por isso, que para poder essa árvore dar fruto, tem que morrer. Para poder essa árvore dar fruto, ela tem que nascer de novo. Tem que ser regada, ela vai ser regada pela palavra. Toda árvore que não é regada pela palavra, ela não dá fruto. Sabe por que que você está há 30, 20, 40 anos dentro de uma denominação, não prega o evangelho, não sai nas ruas para evangelizar? Porque você não foi regado pela palavra. Porque quando você nascer da água e do Espírito, for gerado pelas Escrituras, você terá prazer de anunciar do Salvador. Você terá prazer de anunciar. Você não vai ser sujeito a homens, não vai ficar sujeitado a pastor, a padre, a missionário, seja qual for o título que estão dando por aí. Porque nenhum provém de Deus.
Porque o dom de Deus você não consegue ver. Cargos, isso aí são cargos dados por homens. Aleluia. O dom é dado por Deus. E o dom o homem não consegue ver. A não ser que você tenha o dom espiritual, discernimento de espírito. Aí sim, você vai descobrir, não, esse homem é pastor. Ah, esse homem aí é um missionário. Aí sim. Se você tiver esse dom, aí você pode falar que o fulano é. Porque isso não é carga, é dons. Efésios 4:11, ele subiu e deu dons aos homens. Dons. Uns para evangelista, outros para presbítero, outros para pastores. É dom, não é cargo. Porque o que nós vemos hoje nessas empresas evangélicas é cargos dados por homens. Por isso que nunca se converte. Por isso que as pessoas que estão lá nunca se convertem. Sabe por quê? Porque quem está pregando lá não tem fruto. As palavras que estão saindo lá não vêm do Espírito. É por isso que não dá fruto, não gera fruto. Para aquelas pessoas são apenas parábolas. Nunca vão entender. Assim é a palavra do Criador quando é pregada. Para os filhos de Deus, é a água que mata a sede. Para os filhos do maligno, é parábola, loucura. Para os filhos de Deus, é a porta que se abriu para a eternidade. Para os filhos do maligno, é mais uma chance de blasfemar contra o Espírito Santo. Isso aí é um filho do diabo. Então, aleluia, Senhor. então, meu amado, não fica pensando. Em Mateus, em João capítulo 6, versos 44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. Então, para poder você chegar até Jesus, o Espírito Santo tem que te levar. Se o Espírito Santo não te levar, você nunca vai conhecer Ele. Nunca. Ô, glórias, aleluia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. Nunca. Sempre vai ser parábola nos teus ouvidos a palavra do Criador. Nunca vai entender. Nunca você vai compreender. Se o Espírito Santo não te revelar, se o Espírito Santo não te mostrar, você nunca vai compreender. Parábola. Assim foi usado contra o povo de Israel. Assim será usado contra os filhos do maligno. Parábola. Para que não se arrependam. Porque as verdadeiras ovelhas, ouça bem, por que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem? Porque existem as ovelhas que não é dele. Verdade. Não adianta, meu amigo, você negar. Ah não, Deus não é mau. Deus não é mau. Ele é o Criador, ele cria da mesma massa. Ele faz vaso de honra e vaso de desonra. Não adianta. Ele é o Criador. Foi ele que formou do barro. Ele que deu a vida a um boneco de barro. Ele que soprou. Ele faz da mesma massa tudo o que lhe apraz. Ele criou da ira e os da salvação. Nós, gentios, fomos criados para a ira, vasos de desonra. Mas por intermédio da desobediência do povo de Israel, tornamos herdeiros, co-herdeiros. Não é nem herdeiros, co-herdeiros. Gálatas capítulo 3. Co-herdeiros da graça. Por intermédio da fé. Não é nossas obras, não é os nossos rituais, não é o nosso sacrifício, não. Pregamos o Evangelho não para ser julgado por obras, é porque amamos a palavra dele, é porque cremos que ele um dia vai voltar. Não é para que nós nos vangloriemos no último dia: ó Senhor, nós pregava teu Evangelho. Não, porque isso não vai nos justificar. Nada que façamos aqui nessa terra justifica a salvação que foi garantida na cruz. Nada. Porque tudo é por Ele, para Ele. Foi tudo feito por Ele, para Ele. Deus o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho vai ter que se dobrar. O meu, o seu, o joelho do idólatra, o joelho do fornicador, o joelho do ladrão, do assassino, do prostituto. Todos vão ter que se dobrar diante dele. Ele tem um nome que é soberano. Não é o nome da senhora, é o Senhor. Não existe senhora. Não existe, meu amado. Só existe um que tem um título de Senhor. Senhor dos exércitos, Rei dos reis, soberano sobre toda a terra. Essa senhora que você acredita é mentirosa. Não existe. Não está aqui nessa escritura que eu carrego. Essa senhora foi inventada por homens.
Essa senhora que você idolatra, que você se ajoelha, que você acende velas, ela não contém ela aqui nas escrituras. Ela não existe. Só existe Verdade, um título de Senhor. Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis.